Olá, me chamo Pedro Leopoldo e junto do Gustavo Carvalhais vamos apresentar o trabalho de engenharia e meio ambiente, sobre ecologia aos olhos da engenharia computacional. Eu e o Gustavo cursamos engenharia computacional na UFJF e a gente queria trazer um pouquinho da ótica do meio ambiente, ecologia, um pouquinho no contexto da engenharia computacional. Então, dando uma breve introdução, basicamente o que a gente vai falar aqui nesse trabalho é como o meio ambiente afeta e como a engenharia ambiental pode afetar o ambiente, né? Então, sendo essa via de mão dupla aí, e a gente vai falar tanto os impactos negativos da nossa área de atuação, quanto os impactos positivos que a gente pode trazer. Então, primeiro começando com a parte dos impactos negativos, na engenharia computacional, a gente trabalha bastante com tecnologia, computador, e isso tem um alto consumo de energia. Então, a gente tem vários data centers que utilizam muita energia. Alguns data centers conseguem utilizar a energia de cidades, porque é muito processo computacional que está sendo utilizado que demanda bastante energia. Data centers basicamente são locais onde tem dados armazenados, ou não só dados, como processos computacionais ali armazenados. Então, são lugares onde armazenam computadores, que pode ser com os dados ou pode ser com capacidade de computacional, né? E esses data centers podem ser, na maioria das vezes, são contratados pelo seu poderio computacional. Então, alguém contrata para conseguir fazer algum processo que é custoso utilizando esse data center e podendo escalar ou não. Ou também para poder armazenar seus dados em vários lugares, para poder ter essa reutilização. Além disso, a gente tem muitas grandes empresas tech, como Google, OpenAI, ainda mais com esse boom das IAs, né, dos treinamentos de IA, elas consomem muita energia. Além disso, a gente tem a geração de resíduos eletrônicos, porque os computadores, celulares, tablets, normalmente têm a vida útil muito curta, né? Então, a gente gera bastante lixo eletrônico, né? O que chamam de e-lixo, né? E que isso muitas vezes é difícil de ser reutilizado e reciclado, né? E normalmente contém materiais pesados nesse meio que podem contaminar via diversas formas, como pelas chuvas ou depósito inadequado. Além disso, a gente também tem a emissão dos gases de estufa, porque a produção e o descarte do hardware, né, do equipamento, ele emite CO2. Mas, entretanto, além disso, da gente ter a parte negativa, a gente também pode ter a visão, olhando pelos impactos positivos que a engenharia computacional pode ter. Então, a gente tem grandes impactos negativos, né, como eu apresentei anteriormente, mas a gente também tem algumas atividades que vêm sendo feitas que podem melhorar o meio ambiente. Então, a gente tem alguns softwares que auxiliam no monitoramento do meio ambiente. No caso, a gente vai mostrar um software que mostra o monitoramento de floresta e um software que mostra a qualidade do ar. Eu sou o Gustavo, vou estar continuando a nossa apresentação aqui da disciplina, né? Então a gente está trazendo aqui, primeiramente, esse Global Forest Watch, que é uma ferramenta aí que faz o monitoramento das florestas via satélite. Ela identifica desmatamentos e incêndios que são gerados para poder gerar dados para os usuários, né? E é um software que vai possuir vários filtros para poder encontrar métricas relevantes ao meio ambiente, a questão de desmatamento e queimadas, né? Então seria um ótimo software aí de monitoramento para saber qual a situação real das florestas pelo mundo. Aqui uma imagem da ferramenta, então, dá para ver aí Juiz de Fora, né? E tem as informações ali na lateral pela legenda,
cobertura arbórea e tal. Então, uma região aqui de Juiz de Fora que até que tem uma cobertura vegetal considerável, né? Apesar de ser amplamente urbanizado. Tem também o Plume Labs, que faz um monitoramento da qualidade do ar. Então ele vai ter um medidor aí com níveis de poluição e dá recomendações para atividades ao ar livre. Está disponível aí para download tanto no Android quanto no iOS. Aqui umas imagens do funcionamento do Plume Labs, então você pode utilizar ele em tempo real para saber a qualidade do ar no local que você está. Bom, em conclusão, a gente acredita que a engenharia ambiental tem um grande impacto no meio ambiente, ela pode trazer diversas questões interessantes e relevantes para a gente fazer uma melhoria no cuidado com o meio ambiente, né? Enfim, pelo menos modelar métricas de impactos e poder usar essas informações para tentar fazer mudanças, né? Ou alguma coisa que reduza essa destruição, degradação ambiental que a gente vive. O avanço da tecnologia, porém, causa um impacto negativo na natureza, né? Então, questão de computadores, gasto energético e a produção de energia tem um impacto ambiental relevante. Mas com a engenharia a gente consegue fazer o desenvolvimento aí de softwares, igual a gente trouxe esses dois de exemplos, que ajudam a gente a entender as questões ambientais e posteriormente esses dados podem ser utilizados aí por governos, enfim, por algum órgão que tem interesse real em causar, em gerar alguma melhoria ambiental para poder reduzir esses impactos, fazer alguns projetos públicos para reduzir impactos negativos no meio ambiente. Bom, obrigado pela atenção. Esse trabalho foi feito e apresentado pelos alunos Gustavo Carvalhais e Pedro Leopoldo.